E aí, nesse nosso caminho de mapear as palavras de Jesus, eu me senti muito privilegiado por pastor Douglas ter pego esse tema aqui sobre dinheiro. Porque pastor Douglas é extremamente generoso, é um homem extremamente íntegro também nessa área. E quem conhece ele mais de perto sabe disso. E para mim você é um exemplo nessa área também. Então vai ser uma alegria ouvir o que Jesus falou, mas também ver o que Jesus falou na sua vida. É um privilégio de Deus isso aí. Vamos orar por ele? Deus, obrigado por pastor Douglas, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez ele de forma especial. E a gente também consegue enxergar a tua palavra sendo praticada através do teu servo. Em nome de Jesus, usa ele, Senhor, para falar a tua palavra, Senhor. Que o nosso coração possa estar completamente preso a ti. E que nesse momento a gente se distancie de qualquer voz que não seja a tua. Que o nosso coração esteja voltado, que os nossos ouvidos e os nossos olhos para a tua palavra. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa falar e que cada um aqui possa sair com a certeza. O Senhor esteve aqui, está aqui e falou com a gente. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Boa noite. Agora, Lucas 12, abre aí, por favor. Lucas 12. Valeu. A gente vai ler o versículo-chave, principal do tema que a gente vai falar hoje, mas você mantenha depois a Bíblia aberta, tá bom? Porque a gente vai precisar estudar esse texto aí. Que Jesus falou sobre dinheiro. Dinheiro mexe com a gente, né? Mexe com muita coisa dentro da gente. Eu acho que é um tema muito importante a ser tratado e tratar de forma muito séria. Jesus não deixou de falar sobre dinheiro, não. E aí, como é que... Enfim, eu conversava com o pastor Fábio, como tratar o assunto num domingo. E ele falou, olha, a gente vai falar um pouco, um pedaço, um texto a respeito. De forma alguma tem intenção de esgotar o assunto aqui, porque o assunto tem muita coisa ainda para discorrer. Então a gente vai ver um pedaço desse tema aí. Lucas 12, 34. Beleza? Vamos ler. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos ler todo mundo junto? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará. Está fraco ainda, vamos melhorar? Vamos lá, todo mundo achou? Quem não achou, ficou fácil de memorizar, tá? Pois onde estiver o seu... Desculpa, vamos ler devagar. Pois onde estiver o seu tesouro, ali... Beleza, melhorou. Gente, esse versículo encerra, não necessariamente encerra o assunto, mas encerra um texto, uma parte de um assunto que entrou assim meio que sem querer no que Jesus estava falando. No início do capítulo 12, fala que Jesus estava uma grande multidão seguindo Jesus. E essa multidão eram milhares de pessoas. E dentre essas milhares de pessoas que ali seguiam Jesus, estava ele e os discípulos, e era tanta gente que uns tropeçavam nos outros. E aí o texto diz que Jesus começou a ensinar os seus discípulos. E Jesus começou a falar sobre os fariseus, a falar sobre a hipocrisia. Jesus começou a falar sobre a importância de confessar Ele como Senhor. E começou a discorrer esse assunto.
Só que aí no versículo 13, eu vou pedir para que você vá lá e me acompanhe. Aconteceu algo diferente. Tinha um cara no meio da multidão, um cara, não sei, talvez, muito provavelmente foi um homem mesmo. Mas ele se levantou e, de fato era homem, no versículo 14 responde. Mas ele se levantou e indagou Jesus com um assunto que não tinha nada a ver. Vamos lá, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Gente, como eu estava dizendo, esse homem estava no meio da multidão. E ali, Jesus falando sobre coisas do reino de Deus, sobre hipocrisia, sobre fariseus, sobre confessar a Ele. E aí, esse homem veio com um assunto nada a ver com o que Jesus estava dizendo. Já aconteceu com você uma coisa parecida com essa, de você estar conversando com alguém? Gente, essa Bíblia aqui, tem algum peso aí para eu colocar? Já sei, peraí. Já aconteceu com você o seguinte: você está conversando com alguém e a pessoa está olhando para você. E aí, ela fica te observando e você continua falando e a pessoa está com um olhar distante. De repente, ela vem com um assunto nada a ver e coloca no meio. Aí você fica: poxa, não estava prestando no que eu estava falando, não estava prestando atenção no que eu estava dizendo. Isso acontece, né? Mas ali quem estava falando era Jesus. E o cara estava diante do Rei da Glória. O cara estava diante do nosso Salvador, que estava pregando coisas eternas. Coisas que, poxa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente adquire a vida eterna através dele. E eu fiquei imaginando, e aí eu vou conjecturar, que esse cara de repente estava ali, enquanto Jesus estava falando, ele começou a pensar assim, ó: poxa, ele está falando ali sobre fariseus. Eita, fariseu, tem alguns fariseus que têm dinheiro. Estou conjecturando. E aí ele começou a pensar: poxa, alguns fariseus têm dinheiro. Eita, meu irmão está me devendo aquela herança e não me pagou a minha parte ainda. Já sei, esse cara é mestre. E uma palavra dele, diante de tantos seguidores, quando ele falar com meu irmão, vai convencer esse meu irmão. Esse cara pode me ajudar. E aí, no meio do discurso de Jesus, ele: mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Isso é injustiça. Só ele ficou com a parte da herança. O tema proposto aqui é sobre o que nós lemos e o que está escrito ali, né? Que estava escrito, né? O que Jesus falou sobre a riqueza. E a gente acabou de ler: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E a gente vai pensar agora, quando o nosso coração, então, está nas riquezas, a gente age como esse homem agiu. A gente pensa mais ou menos como ele pensou.
Você quer ver? Esse homem teve a capacidade de olhar para Jesus e não ver o Redentor da sua vida. Ele olhou para Jesus e disse o seguinte: como esse homem pode me favorecer para que a minha vida financeira melhore? Sabe que o começo dessa passagem, no versículo 13, diz o seguinte: alguém da multidão. Já descreve o nível de relacionamento desse homem diante de Jesus. E sabe que alguém que é da multidão é uma pessoa que está ali para ver o que pode acontecer. Para ver o que Jesus vai fazer agora, qual o milagre que ele vai operar, se de fato alguém vai sair, um paralítico vai sair andando, se um cego vai retomar a visão, ou se alguém da mão atrofiada, vai conquistar a saúde da sua mão novamente, ou se um leproso vai ser curado ali diante dos olhos de todos. O cara que está ali da multidão, ele não está ali necessariamente para ouvir Jesus. Ele está ali para acompanhar Jesus, de repente sobra alguma coisa para ele. Sabe que muitas igrejas hoje, muita gente procura Jesus dessa forma, para ver se Jesus pode ajudá-lo de alguma maneira a beneficiar ele. E financeiramente seria uma das propostas. De que forma Jesus pode me trazer uma melhoria? Gente, e essa proposta enche igrejas. A gente não vê isso o tempo todo? Se a gente fizer uma campanha aqui, de repente, para dizer, a gente teve o ofertório, e se a gente começasse a dizer, olha, se você der essa oferta, Deus vai multiplicar 20 vezes, 100 vezes mais na sua vida. Se você souber disso, entender isso como uma verdade, quanto você daria de oferta hoje? E se você soubesse que isso era uma verdade, você talvez não ia se preparar financeiramente para vir aqui hoje. Talvez você ainda faria até um empréstimo. Vou pegar dinheiro porque é altamente rentável. Veja que negócio maravilhoso. Eu vou ganhar 20 vezes mais, 100 vezes mais aquilo que eu entrego? Quem não quer? Então tem muita gente que está procurando Jesus como algo a ser usado para conseguir mais bens. Sabe? E não está ali para ouvir o que Jesus tem para dizer. Não procura Jesus para ver o que Ele de fato pode fazer na nossa vida. Procura Jesus para ver o que Ele pode de repente beneficiar. Isso é uma loucura. Foi assim que Jesus distinguiu essa atitude desse rapaz. Jesus logo percebeu o coração dele e Jesus, percebendo, disse no texto, versículo 15, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E aí Jesus conta uma parábola, a parábola do rico insensato. E essa parábola conta essa história desse rico que produziu muito e disse a si mesmo, agora que eu tenho muito, eu vou estocar em grandes celeiros, então vou construir grandes celeiros para mim. E desses celeiros agora eu vou viver para o resto da minha vida e vou dizer a mim mesmo, coma, beba, farta-se, sacia-se, alegre-se. Você tem o que você tanto almejava. Agora viva para você mesmo. Essa parábola que Jesus está contando, é a parábola da loucura, da egocêntrica, da capacidade da pessoa pensar que ela pode se autoprover. É a loucura egocêntrica da autoprovisão. E todos nós, pode ser que caiamos nessa tentação em algum momento na nossa vida, se não estamos caindo nesse momento. De pensar que nós mesmos,
pela nossa capacidade, pela nossa sorte, pelo nosso domínio com dinheiro, com finanças, com bens, a gente consegue prover a nossa vida. É interessante se a gente conferir nessa parábola, como Jesus, de propósito, ele fala como esse homem pensava a respeito da riqueza e a respeito dele mesmo. Você vai ver muito pronome pessoal. Veja, ele pensou consigo mesmo, ou seja, ele não procurou conselho de ninguém. O que vou fazer, o eu aí está subentendido, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a colheita. Então já sei o que eu vou fazer. Então ele diz, né? Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados. Coma, beba, alegre-se. Essa loucura egocêntrica da autoprovisão gera isso. Um egocentrismo exagerado, exacerbado, amplificado. Um egocentrismo que só enxerga a si mesmo. Que acha que o mundo gira em torno das suas próprias ambições. E acaba que a gente não vive assim quando a gente é seduzido pelas riquezas. Quando a gente permite que o nosso coração esteja vivendo no engano da riqueza, a gente diz para a gente mesmo: eu vou fazer tal projeto. A gente diz para a gente mesmo: eu vou conseguir tal coisa se eu estudar esse curso, e eu vou fazer tal coisa, porque eu quero algo mais. Eu não quero ser como as outras pessoas. Eu quero conquistar mais e mais e mais. E o interessante é que ele coleciona para si. Alguém que não daria conta de comer tanto cereal que ele colheu. Então o que ele faz? Ele armazena grande quantidade. E ele não se volta para Deus. Ele não se volta para Deus. Ele não coloca Deus em nenhum momento. Aliás, ele não coloca ninguém mais, a não ser ele mesmo. Sabe que a nossa expectativa de vida gera uma coisa engraçada? De dizer o seguinte: olha, eu preciso agarear tal quantidade de bens. Porque quando eu conseguir juntar tal quantidade de dinheiro na poupança, ou quando eu fizer tal negociação, quando eu conseguir tal nível financeiro, aí eu vou estar numa estabilidade financeira. E quem não quer uma estabilidade financeira? Muita gente estuda concurso e busca passar num concurso para alcançar a estabilidade financeira. Não tem problema estudar para concurso. Sabe qual o problema que tem? É você, como esse rico insensato, pensar que a sua segurança está nessas coisas. Que quando você alcançar tal nível financeiro, você vai estar seguro. Você vai estar bem. Nada mais pode lhe afetar. Você agora vai fazer o que bem entender da sua vida, não precisa mais trabalhar, você tem dinheiro suficiente. E esse é o grande engano, quando o seu coração ele está nas riquezas. Você ignora a presença de Deus e a segurança que Deus é para a sua vida, para viver uma segurança ilusória. E era Jesus que estava falando exatamente isso. Jesus estava falando: olha, louco, essa noite você vai perder a sua alma. E tudo que você fez não vai ficar para você, não. Sabe, outra coisa interessante que a gente percebe no texto, é que ele ajunta aquele monte de coisa, e ele diz: olha, agora você pode comer,
beber e alegrar-se. Ou seja, gastar o seu dinheiro naquilo que lhe dá prazer, naquilo que você bem entender, naquilo que você achar melhor para você. Você quer um carro? Vá lá e compra um carro. Você quer desfrutar das maiores viagens? Faça isso. Diga a si mesmo. Sabe, um coração dominado, apaixonado pelo dinheiro, começa a ir por aí, a perder o senso da coisa e tudo voltar para si. Mas aí no final do texto a gente vê como que Deus interfere na história desse rico. No versículo 20 ele diz: insensato, essa noite sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Sabe, em vez de um celeiro grande que ele tinha que construir, o dinheiro dele agora servia para comprar um caixão e para custear um funeral. Em vez de descanso, deleite, comida, bebida, prazer, ele agora tinha que prestar contas a Deus de como ele viveu os dias dele, de como ele usou os recursos dele. Gente, essa é uma parábola que nos faz, nos alerta de uma realidade. Que realidade? Que a paixão do dinheiro distorce a visão das coisas, a visão espiritual das coisas, a visão real das coisas. A paixão pelo dinheiro te faz cair em 3 erros principais. O primeiro erro é você se enganar quanto ao propósito da sua vida. O propósito da sua vida não é acumular bens. O propósito da sua vida não é juntar e trabalhar. Lá em Eclesiastes, capítulo 6, fala o Salomão, o rei Salomão, ele fala como é inútil trabalhar, conquistar tanta riqueza e morrer. Aí outro vem, gasta e consome o seu dinheiro. Você trabalhou a vida toda para conquistar algo. Quando alcança, esse algo consumiu tanto a sua vida que você pode acabar debilitado. E aí ele fala o seguinte: que é melhor uma criança que nasce e nem chega a abrir os olhos, assim que nasce, ela morre, e nem chega a perceber a luz do sol, essa criança é mais feliz do que essa pessoa. Sabe, quando você perde o propósito da sua vida, você se perde completamente na sua vida. Paulo entendeu o propósito da vida dele, e ele resume muito bem: para mim, o viver é Cristo. O propósito da sua vida tem que ser esse: Cristo Jesus. Porque nele nós encontramos todas as respostas da nossa vida, todos os caminhos que nós precisamos, todos os recursos que precisamos, toda a segurança que a gente almeja, nele a gente encontra. A paixão pelo dinheiro te faz cair no engano quanto ao uso dos seus recursos. Os bens que você adquire neste mundo, você passa a entender que ao invés de, como o rico pensou, de gastar apenas para si, para o seu próprio deleite, quando o seu coração, o teu tesouro está em Jesus Cristo, os recursos que Deus lhe provê, você passa a investi-los no reino. Já pensou, se esse homem com tanto celeiro, ele dissesse o seguinte: agora vou alimentar quem está precisando. Com esse recurso tem muita gente passando fome, muita criança morrendo de fome, eu vou alimentar eles. Com esses celeiros que eu estou construindo, existem desabrigados que pode ser um teto para eles.
Quando Deus nos abastece com recursos, Ele nos abastece para administrar de maneira sábia, para que esses recursos sejam direcionados para o reino de Jesus. E não apenas para o nosso deleite. Mais para frente a gente vai observar muitas parábolas, e dentro delas a parábola do mordomo. Porque se você parar para pensar, o recurso que nós recebemos, que chega às nossas mãos, se ele é finito, se ele é só para essa terra, a melhor coisa que nós podemos fazer é usá-lo para coisas eternas. E outro erro que o dinheiro, a paixão pelo dinheiro nos faz, é negligenciar o futuro. Porque um dia nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos prestar conta de nossas ações. Foi isso que aconteceu com o rico. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Um dia nós vamos encontrar com Cristo. E nesse encontro, vai cair a nossa ficha de como nós administramos tudo que Deus tem nos dado. A sedução pelo dinheiro, a cobiça, te traz o risco de pagar por um preço, por algo que você não vai ter. E aí esse versículo 21 diz assim, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Ainda tem tempo, Fábio? Quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Gente, vocês viram como é que a riqueza pode enganar. Então a gente vai ler um texto muito precioso, para a gente entender como é a dinâmica que Jesus Cristo quer que a gente trabalhe com dinheiro. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Então abre lá em Lucas 12, a partir do versículo 22. Abriu aí? Lucas 12. Veja como começa esse texto. Dirigindo-se Jesus aos seus discípulos. Gente, agora Jesus está falando não é com a multidão, é com os discípulos. Agora não é alguém que se levantou na multidão e tirou Jesus do meio do assunto. Agora Jesus está pegando aquela situação que aconteceu e está direcionando a mensagem para os discípulos. Você sabe por quê? Porque a multidão olha para Jesus e pensa assim, como é que eu posso usar ele para me favorecer? O discípulo olha para Jesus e diz assim, como eu posso me anular para que ele se favoreça em mim? Para que ele cresça em mim? Para que eu faça o que ele quer que eu faça. Assim é a vida do discípulo. Então a dinâmica de mensagem também é diferente. E você tem que perceber qual o nível de relacionamento você tem com Jesus Cristo. Se você está distante a nível de uma multidão, ou se você quer ser próximo dele a nível de um discípulo. Porque se você quiser ser um discípulo, essa é a mensagem que ele tem para você. Vamos ler? Versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. O homem queria ajuntar para si celeiros. Os corvos não têm celeiros. Deus os alimenta. E aí, ele diz assim, olha, 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor,
vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe de que você precisa delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O coração do rico insensato estava nas riquezas. Jesus estava chamando: traga o seu tesouro para mim. Traga o seu tesouro para mim. Eu cuido do seu tesouro para você e eu vou prover na sua vida. Deus tem prazer em trazer provisão para você. Deus tem prazer em sustentar você. Pare com a ideia de pensar que você pode fazer alguma coisa, que você é o responsável pelo seu sustento. Ele sabe da sua necessidade. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Olha, a Bíblia fala que Deus nos conhece de tal forma que Ele sabe até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Alguns é fácil contar, né? Mas pare para pensar no carinho de Deus, no carinho dEle em perceber todas as nossas necessidades. Ele tem prazer de cuidar da gente. Quer um exemplo? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito e foi para o deserto, e eles, no deserto não podia plantar, não podia gerar renda alguma ali, porque não nasce nada no deserto. E aí, Deus criou uma dinâmica de sustento deles. Deus disse o seguinte: olha, todo dia de manhã vai cair na porta da tenda de vocês maná do céu. Vai cair a comida que vocês precisam. E a água, Moisés vai bater na rocha e vai jorrar água para vocês. Agora, quando cair o maná dos céus, ajuntem para vocês somente o necessário para aquele dia. Não ajuntem mais para o outro dia, porque se ajuntar mais, vai apodrecer. Tendo combinado isso com o povo de Israel, justamente aconteceu, caía o maná do céu e eles recolhiam. Mas aí, entre alguns deles, tinha alguns espertinhos que ajuntava mais. Vai que falta. Vai que Deus se esquece no outro dia da gente. Vai que Ele não cumpra a palavra dEle. É melhor se garantir. Então ia lá e juntava mais. O que acontecia no outro dia? Oi? Quem sabe? Tem gente que sabe, diga aí. Apodrecia. Dava bicho. Ficava fedendo. Sabe por quê? Porque se Deus disse que vai cair todo dia de manhã, é porque Ele vai cair. E isso acontecendo todo dia, Deus está ensinando o povo a ter disciplina. Disciplina de saber que Ele vai prover e Ele vai cuidar. Por que Deus não fazia o seguinte então? Por que Deus não chegava logo com mantimento para um mês? Colocava lá cestas básicas na frente da tenda de cada um, está aí para o mês. Não me amole mais durante esse mês. Mês que vem eu volto. Mas esse mês, por favor, gente, não me incomodem mais. Não é dessa forma que Deus trabalhou. Deus queria que fosse todos os dias. Você sabe por quê? Porque nessa dinâmica de provisão com a gente, Ele não quer ser apenas um provedor.
Ele quer estabelecer conosco um relacionamento. Isso é mais importante. Ele quer que a gente seja íntimo dele. É por isso que ele virou e falou com os discípulos, e não com a multidão. Porque o discípulo, ele quer um relacionamento com o mestre. Querido, se você está na multidão, e não experimentou ainda o que é viver da provisão de Deus, olha, com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Você pode até conseguir algo, mas outro algo vai lhe faltar. Você pode até se esforçar muito, mas outra coisa vai ficar pendente. Ou não pode não conseguir. Porque um vazio não pode ser preenchido com algo que não tem a dimensão daquele vazio. E Deus, Ele tem o prazer e o cuidado, o carinho, o zelo e a vontade de querer cuidar da gente. E Ele traz um ensino muito mais valioso ainda. Estou encerrando. De que o principal tesouro que nós precisamos ajuntar não está aqui. Aqui, o tesouro que a gente ajuntar, ladrão pode levar, a gente pode perder tudo de uma hora para outra, ou não, a gente pode usufruir, mas pode viver enganado por elas. Jesus não está condenando a riqueza. E nem está condenando, dizendo assim, olha, fica de boa aí, não precisa trabalhar, que eu vou sustentar você. Nem uma coisa, nem outra. Esforça-te. Vá atrás. Mas, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. E que o seu coração nunca perca de vista que a sua segurança está nas mãos dele. E que as suas próprias mãos não podem fazer nada. Coloque os teus sonhos para Ele. Coloque os teus sonhos diante dEle. Coloque o seu emprego diante dEle. Coloque a sua faculdade diante dEle. Coloque os seus negócios diante dEle. Coloque a sua administração financeira diante dEle. Coloque a sua capacidade de ser generoso com as pessoas diante dEle. Não se permita que essas coisas escravizem você. Porque muitas pessoas se dizem donas do dinheiro. Mas é que no final, o dinheiro é que tomou conta delas. Rubem Alves tem uma frase interessante que ele diz assim, ó, o que dói não é não ter. O que dói é ver os outros ter e a gente não. Essa é a dinâmica do mundo. É a dinâmica da comparação. A dinâmica de Deus é saber que amanhã vai ter maná prontinho, quentinho na sua porta, e que você não precisa se comparar com ninguém. Você é filho amado de Deus, e Ele tem o suficiente, o necessário para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Pastor?